boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eleições 2018. 5 partidos já confirmaram candidatos à presidência da República. O drama dos imigrantes nos Estados Unidos. 19 crianças brasileiras foram reunidas com as famílias. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando de eleições, até porque, como você sabe, os veículos da EBC, TV Brasil, Rádio Nacional, Agência Brasil, iniciaram uma cobertura especial das eleições desde sexta-feira. E o fim de semana foi marcado por uma série de convenções partidárias para decidir a participação das siglas na corrida presidencial. Desde sexta, 5 partidos confirmaram candidatos na disputa pela vaga ao Palácio do Planalto. Paulo Rabelo, pelo PSC, Ciro Gomes, no PDT, Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL e Jair Bolsonaro, do PSL. Na sexta-feira, você conferiu aqui conosco os detalhes das candidaturas de Paulo Rabelo e de Ciro Gomes. Agora, a gente traz os detalhes de mais 3 pela ordem em que as convenções foram realizadas. Em convenção nacional, ainda na noite da sexta-feira, o PSTU oficializou a candidatura de Vera Lúcia à presidência da República e de Rex Dias como vice na chapa. A escolha foi feita por aclamação. O PSTU informou que não fará nenhuma coligação para a disputa presidencial, nem alianças nas eleições estaduais. Vera tem 50 anos, é natural de Pernambuco e trabalha como professora sindical pelo Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Ela já foi candidata a deputada federal e à prefeitura de Aracaju. O nosso programa não é um programa eleitoral, é um programa que tem as bases, que dá a saída para os problemas que afligem a nossa classe, os trabalhadores e os mais pobres que são responsáveis pela produção da riqueza desse país. No sábado, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, confirmou a candidatura de Guilherme Boulos à presidência da República. A vice na chapa é a líder indígena Sônia Guajajara, que é do mesmo partido. Guilherme Boulos nasceu em São Paulo e tem 35 anos. Filho de médicos, ele é filósofo, psicanalista, professor e escritor. Ele entrou para o movimento estudantil em 1997 como militante da União da Juventude Comunista e atualmente é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Para isso, precisa ter coragem de mexer nos privilégios. A nossa candidatura tem essa coragem e é isso que vai permitir para o Brasil um novo modelo de desenvolvimento que invista nas áreas sociais, dê emprego e renda de qualidade para o nosso povo e, ao mesmo tempo, combata a desigualdade. O PSL, Partido Social Liberal, fez a convenção nesse domingo e lançou a candidatura de Jair Bolsonaro para a presidência da República. O partido ainda não tem candidato a vice e, por enquanto, a sigla não anunciou coligações. Jair Messias Bolsonaro tem 63 anos, é capitão reformado do Exército e foi o candidato a deputado federal mais votado no Rio de Janeiro nas eleições de 2014. Na Câmara dos Deputados já está em seu 7º mandato. Vocês estão aqui é porque acreditam no Brasil. Não temos um grande partido, não temos fundo eleitoral, não temos tempo de televisão, mas temos o que os outros não têm, que são vocês. Todo o conteúdo de eleições produzido pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e pela Agência Brasil estão em um único site, ebc.com.br/eleições 2018, sem a cedilha ali, tá? Só com C mesmo. E a hashtag EBC nas urnas. Você registra a sua participação nas nossas páginas do Twitter, se fizer aí essa marcação da hashtag. Agora eu vou conversar aqui com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, que está ao meu lado. E, Carol, outros partidos também fizeram convenção no fim de semana, mas siglas que decidiram, inclusive, não ter candidato, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane.
isso mesmo. Aqui em Brasília, numa convenção nacional que foi realizada no sábado, o PMN, Partido da Mobilização Nacional, decidiu que não terá candidato próprio à presidência da República. A sigla também definiu não apoiar nenhuma outra candidatura ao cargo no primeiro turno. Essa decisão libera os diretórios estaduais a definir os apoios, inclusive algum presidenciável, de acordo com as alianças locais. Quem também fez convenção nesse sábado foi o Avante, antigo PTdoB. O partido chegou a lançar a pré-candidatura do empresário Flávio Rocha, mas ele desistiu de disputar a corrida ao Palácio do Planalto. A convenção nacional foi realizada na capital mineira, Belo Horizonte, e deixou em aberto a decisão sobre quem o partido vai apoiar para a presidência da República. Outra legenda que não vai ter candidatura própria para presidente da República é o PCB. O Partido Comunista Brasileiro formalizou na sexta-feira o apoio político a Guilherme Boulos, candidato do PSOL. O encontro do PCB foi realizado na sede do Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetro, no centro do Rio de Janeiro, com a presença de militantes do partido. Rosiana. Obrigada, Carol. E olha, a gente segue falando de eleições 2018, afinal, é um dos principais assuntos de poder este ano, na verdade. E agora um assunto importante para os partidos: dinheiro. Várias legendas já definiram como repartir entre seus candidatos o dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Neste ano, o fundo soma R$1.710 bilhões que vão sair dos cofres públicos para financiar as campanhas eleitorais. E quem tem os detalhes aí sobre esse tema, essa divisão, é Vitor Ribeiro, que conversa com a gente diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. E, Vitor, o valor que cada partido recebe varia aí de acordo com o tamanho da sigla, né? Boa noite. Oi, boa noite, Rosana. Isso mesmo. O MDB, que vai receber a maior fatia, R$234 milhões, anunciou no início do mês que não vai dar recursos para as campanhas à presidência da República e governos estaduais. O PP vai garantir R$2 milhões para cada candidato à reeleição como deputado federal e vai dar bônus de 2,5% para cada vez que esses deputados votaram conforme a orientação do partido na Câmara. Segundo a resolução, a estratégia é valorizar a fidelidade partidária. O PSOL criou faixas de prioridades entre as regiões do país. A campanha para o governo do Rio de Janeiro e para o Senado pelo Pará tem prioridade e, por isso, vão receber mais recursos. O partido definiu que os diretórios estaduais devem estabelecer regras para valorizar candidaturas de negros, indígenas e LGBTs. O Democratas vai destinar o piso de R$2,5 milhões para cada candidato a governador e a direção nacional fica livre para incrementar o valor de acordo com o desempenho do candidato ao longo da campanha. O PSB só vai direcionar dinheiro para os candidatos a deputado estadual que estiverem apoiando integralmente candidatos do partido a deputado federal. Todos os partidos são obrigados a destinar, no mínimo, 30% do fundo para a campanha de mulheres. Mas se o percentual de mulheres for maior do que isso, a parcela deve ser proporcional. Ou seja, se são 40% de candidatas, elas vão receber 40% do fundo. O Democratas e o Partido Progressista, o PP, por exemplo, pedem que os candidatos indiquem uma lista de mulheres para quem eles querem destinar nominalmente o recurso extra que será inicialmente reservado para os homens. Rosiana. Obrigada, Vitor. E neste período eleitoral, a TV Brasil vai trazer para você informações e dicas das eleições. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre uma novidade das eleições deste ano, o aplicativo e-Título, um documento digital que substitui o título de eleitor. Confira. O Brasil tem eleição de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 no caso do Distrito Federal. E como muita gente esquece onde guardou o título, outubro costuma ser uma correria para achar esse documento. Mas em 2018 tem uma novidade, o e-Título, um aplicativo para smartphones e tablets desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Ele é uma versão eletrônica do título de eleitor e vai poder ser apresentado no dia da votação. Basta acessar a loja virtual do seu celular e baixar o e-Título. Depois de instalado, é só preencher as informações que ele solicita. Nome completo, data de nascimento, número de inscrição eleitoral, nome da mãe, do pai e pronto. O e-Título será validado e liberado. A ferramenta vai contar com os mesmos dados do documento impresso. Para os eleitores que fizeram o cadastro de biometria, o e-Título vai apresentar também a foto para a identificação na hora de votar.
Para os que não fizeram recadastramento biométrico, além do aplicativo, no dia da eleição será necessário apresentar documento de identificação com foto. Olha, esse ano eu até sei exatamente onde é que está o meu título, viu, de eleitor, mas a ideia aí é muito legal e aí pode ajudar muita gente. E com certeza você que está assistindo aqui ao nosso programa já está sentindo falta de Mariana Jungmann por aqui, mas ela participa conosco agora também falando de eleições. E, Mari, antes de falar, inclusive, do teu assunto, eu vou até perguntar. Eu sei que você vai falar aí que no Diário Oficial da União divulgou portaria que fixa as diretrizes para o uso das Forças Armadas nas eleições deste ano, né, Mari? Mas antes de você explicar o que é que esse decreto estabelece, eu quero saber se você sabe onde é que está seu título ou já vai aproveitar aí a ferramenta. Boa noite. Oi, boa noite, Rosiane. Olha, meu título está guardadinho numa pastinha lá em casa, que fica numa gaveta, mas eu estou querendo providenciar essa ferramenta, assim, porque todo ano sempre tem que ficar procurando lá no meio de outros documentos, né? Verdade. Mas o que é que você nos conta, então, sobre essas diretrizes, essas determinações sobre o uso das Forças Armadas nas eleições deste ano? Rosiane, é uma portaria que estabelece que as 3 forças devem, então, reservar um contingente para ser enviado para qualquer localidade do país que seja solicitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí, nesse caso, então, as tropas irão por via aérea e vão atuar para garantir a votação e a apuração das eleições. A Força Aérea Brasileira também deve, então, reservar aeronaves para essa finalidade e aí quem vai coordenar toda essa ação é o Exército Brasileiro. As nossas forças também devem comunicar ao Estado-Maior Conjunto sobre a necessidade de incremento seus recursos financeiros para atuarem nessa que está sendo chamada de Operação Eleições 2018. Elas podem ser requisitadas para atuar na parte de logística, por exemplo, para regiões de difícil acesso ou, por exemplo, em comunidades muito violentas em que seja necessário o uso, então, das Forças Armadas. E aí a gente lembra que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, na semana passada, inclusive, já comunicou que vai sim solicitar auxílio das Forças Armadas para atuar nas eleições lá no estado. Mas o decreto, essa portaria, ela não estabelece ainda, ela não esclarece como as Forças Armadas vão atuar exatamente. Mas em 2014, nas últimas eleições gerais, a gente já teve uma portaria semelhante e a atuação das Forças Armadas, garantindo então a votação e a apuração. Mas por falar ainda nesse período eleitoral, eu vou até o Rio de Janeiro falar com o Maurício de Almeida, porque, Maurício, você tem informações para a gente de um site que incentiva a participação de mulheres negras na política, né? Boa noite. É isso. Oi, Mariana, boa noite. É isso mesmo, esse site foi lançado no fim de semana aqui no Rio de Janeiro e o objetivo dele é incentivar a participação das mulheres negras já na eleição desse ano. Para acessar o site é muito simples, basta digitar Mulheres Negras Decidem Tudo Junto.org. O site apresenta estatísticas que mostram que as mulheres ainda negras participam muito pouco da política. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, elas ocupam menos de 2% das cadeiras. Dos 513 deputados federais, apenas 10 são mulheres negras. E os recursos destinados para as campanhas das mulheres negras também são pequenos. Do total que foi arrecadado na última eleição por todos os partidos, as mulheres negras que estavam em campanha receberam apenas 2,51% desses recursos. O site quer conscientizar as mulheres negras que elas têm que decidir, que elas podem participar cada vez mais das eleições e serem representantes da voz das mulheres negras no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas Estaduais e também no Senado. Lembrando que as mulheres negras representam 27% da população brasileira. Mariana. Pois é, Maurício, inclusive falando dessa participação das mulheres em postos de comando, hoje a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu mais uma vez a presidência da República. É a segunda semana seguida que a ministra assume a presidência da República, dessa vez porque o presidente Michel Temer viajou para o México para a reunião de presidentes do Mercosul e da Aliança do Pacífico.
como nós estamos sem vice-presidente neste momento, a linha sucessória estabeleceria que viria primeiro os presidentes da Câmara e depois do Senado, mas os dois também estão em viagem internacional, daí porque a ministra Carmen Lúcia tem assumido com tanta frequência. É a 4ª vez nesse período eleitoral que a ministra assume a presidência da República. Lá no México, esse encontro, então, de presidentes do Mercosul e da Aliança do Pacífico vai gerar aí alguns acordos de cooperação. A expectativa é que seja assinado um acordo entre Mercosul e Colômbia para serviços, também um acordo entre Brasil e México na área de administração, de assistência de administração mútua ali dos países, e há uma expectativa também de que no futuro seja firmado então um acordo de comércio entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, que seria então um acordo muito vantajoso para os dois blocos, né? Bom, o presidente Michel Temer retorna ao Brasil amanhã, mas já no dia 25 ele embarca para a África do Sul, para a reunião dos BRICS, dos presidentes dos BRICS. Então a ministra Carmen Lúcia deve ficar na presidência da República mesmo até o fim dessa semana. Rosiane, eu volto com você aí na redação. Obrigada, Mariana. E só para ir finalizando já este bloco, eu aproveito para lembrar um tema do programa Diálogo Brasil de hoje, porque tem impacto direto na vida dos brasileiros e merece ser pensado, inclusive, nesses tempos de eleições. O problema dos lixões a céu aberto no país. Os debatedores desse assunto hoje no Diálogo Brasil são o presidente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabatini, e o economista do IPEA, Albino Alvarez. Hoje o lixo é o terceiro gasto, em média, dos municípios brasileiros. O terceiro gasto. É muito grande. Isso está tirando escola, está tirando posto de saúde, está tirando saneamento, está tirando calçada, está tirando um monte de benefícios por uma comodidade muito besta. Se a população perceber que aquilo que ela está fazendo está diminuindo os custos do processo como um todo, eventualmente isso pode até reverter numa diminuição daquilo que ela paga como taxa do lixo, junto à taxa do IPTU, etc. Esse é um outro momento. Mas, a partir desse momento, isso motivará a população. O Diálogo Brasil vai ao ar hoje às 10h15 da noite. E no próximo bloco você confere com a gente notícias atualizadas sobre a situação das crianças brasileiras que foram afastadas dos pais considerados imigrantes ilegais nos Estados Unidos. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu que durante o fim de semana, 5 partidos políticos confirmaram seus candidatos à presidência da República. E conferiu também que uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União fixou diretrizes para o uso das Forças Armadas nas eleições deste ano. Agora a gente abre este bloco falando sobre o drama das crianças que foram separadas de seus pais, que foram considerados imigrantes ilegais nos Estados Unidos. 19 crianças brasileiras já foram reunidas com seus familiares ou outros responsáveis, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Outros processos de reunificação familiar estão em fase de finalização. 30 crianças e adolescentes brasileiros ainda estão em abrigos localizados nas cidades de Chicago, Houston, Los Angeles, Miami e Nova York. De acordo com o Itamaraty, elas recebem visitas regulares de agentes dos consulados brasileiros. O governo brasileiro não pode obrigar as crianças e seus familiares a retornarem ao Brasil. Segundo o Itamaraty, a maioria expressiva manifesta o interesse de permanecer nos Estados Unidos, ainda que para isso tenha de aguardar a decisão das autoridades locais. Para aqueles que optam pelo retorno voluntário ao Brasil, os processos têm ocorrido segundo as leis americanas, com o acompanhamento dos consulados brasileiros. E a gente sabe que política de imigração não é aí a única polêmica atual nos Estados Unidos, não. Então a gente segue falando aí desse noticiário de poder internacional, porque Carolina Pimentel tem informações sobre a troca aí de ameaças e de acusações entre os chefes dos governos dos Estados Unidos e do Irã, né, Carol? Rosiane, essa troca de acusações começou ontem e com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, ele recomendou a Washington que não brincasse com fogo, pois um conflito com Teherã seria a mãe de todas as guerras. Horas depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter: nunca mais volte a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerá consequências que poucos sofreram na história antes. Não somos um país que aguentará suas palavras doentias de violência
violência e morte. Foi o que o presidente escreveu. Hoje, o ministro da Defesa do Irã, Amir Hatami, afirmou que os Estados Unidos e seus aliados só entendem a linguagem da força. E, segundo ele, não há outro caminho além de uma ameaça firme. Donald Trump retirou em maio os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 com o Irã e voltou a impor sanções a Teherã, que vão entrar em vigor em agosto e ameaçam afundar a já prejudicada economia iraniana. O presidente norte-americano criticou o acordo, exigiu outro mais agressivo e que limite o programa de mísseis balísticos iraniano e também a sua influência na região do Oriente Médio. Rosiane. Agora a gente aproveita para lembrar que hoje é dia de Segunda Opinião na TV Brasil e Moisés Rabinovich, que sempre está aqui nos corredores do poder com comentários sobre a política internacional, apresenta o programa Um Olhar sobre o Mundo. A entrevista de hoje é com a pesquisadora Beatriz Kuchny, que conta a história de marginalização das judias polonesas que desembarcaram no Brasil no início do século passado. Sem alternativas, além da prostituição, elas eram excluídas mesmo após a morte, já que no judaísmo, suicidas e prostitutas devem ser banidos dos cemitérios da religião. Confira um trecho do programa de hoje. Nós vamos contar uma história que poucos brasileiros conhecem, a das pobres judias da Europa Oriental, atraídas para casamentos com noivos ricos no Brasil e ao descerem nos portos de Santos e do Rio de Janeiro, descobriram que teriam que se prostituir para sobreviver. Eram as polacas, enganadas por traficantes de mulheres. Proscritas foram na vida e na morte, proibidas de serem enterradas em cemitérios judeus. Então, elas compraram seus próprios cemitérios. Quem desenterrou este passado foi a Beatriz Kuchner, que tem histórias incríveis para nos contar, como a do compositor Moreira da Silva, que se apaixonou por uma dessas judias, fez uma música para ela e, na época, era motorista de ambulância. Ele com cabelo acaju, com uma raiz branca de pijama e contando assim como é que... E o mais curioso, Moisés, é que ele fez questão de dizer que não conheceu a Esther na prostituição. Ele era motorista de ambulância do hospital Souza Guiar, que fica ali perto da zona do Mangue, e que ele teria conhecido ela na casa de amigos. Você vai se surpreender nessa segunda-feira, logo depois de conversa com Rosiane Kennedy. Um Olhar sobre o Mundo vai ao ar na TV Brasil hoje às 9h45 da noite. Eu volto a conversar agora com Vitor Ribeiro nos estúdios da Rádio Nacional. E, Vitor, você tem informações sobre a criação de um comitê para prevenir situações de violência contra a mulher, né? Isso, chamado de Comitê de Gênero Janaína Romão. O grupo vai sugerir ações de enfrentamento às formas de violência, articular as unidades do Ministério para o tema e propor medidas de sensibilização e capacitação de estagiários, servidores, terceirizados e dirigentes da pasta. Além disso, o grupo também vai encaminhar às instâncias responsáveis denúncias de violência de gênero, contribuir para a articulação das ações e medidas do Ministério nos espaços nacionais e internacionais e orientar fornecedores e parceiros da pasta para que promovam ações de prevenção da violência contra a mulher. A medida poderá ser estendida para outros órgãos públicos e para empresas privadas. O Ministério dos Direitos Humanos tem a triste contabilidade de que 13 mulheres são assassinadas por dia no país. O comitê ganhou o nome de Janaína Romão para lembrar a vítima que foi morta pelo ex-marido a facadas no sábado, dia 16 deste mês. Ela era funcionária terceirizada do Ministério dos Direitos Humanos. O motivo teria sido uma crise de ciúmes. Rosiane. Obrigada, Vitor. Ainda falando sobre violência, uma data marcante de um caso que chocou o país. A chacina da Candelária completa hoje 25 anos. Para vocês lembrarem o caso, na madrugada de 23 de julho de 1993, mais de 70 pessoas estavam dormindo nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, quando policiais atiraram contra o grupo, matando 8 jovens. Maurício de Almeida conta aí detalhes desse caso, essa situação até hoje, né, Maurício? Boa noite, Rosiane. Pois é um crime que chocou muito a população na época, ganhou grande repercussão internacional. Os mortos tinham idades que variavam entre 11 e 19 anos de idade. 3 policiais militares foram condenados, mas já estão soltos. Eles ficaram menos de 20 anos na prisão.
Segundo a denúncia do Ministério Público, o motivo da chacina seria uma vingança, já que na véspera um dos menores teria lançado pedras contra os carros da PM. E no dia seguinte os policiais foram lá e executaram essas crianças. Hoje foi celebrada uma missa na Igreja da Candelária para marcar os 25 anos da chacina. 25 pessoas carregando velas foram até o altar para celebrar e homenagear as vítimas da chacina. Quando acabou a missa, parentes de outras vítimas de chacinas que infelizmente voltaram a acontecer no Rio de Janeiro fizeram uma passeata. Rosiane. Obrigada, Maurício. Agora, olha, depois de tanta notícia pesada, vamos respirar um pouquinho hoje. Eu vou, então, fazer aí um convite para você assistir hoje às 9h15 da noite, meu outro programa, o Conversa com Rosiane Kennedy. Hoje, um bate-papo com o compositor Marcos Viana, que está focado em músicas que alimentam a alma, transmitem paz e energia. Confira um pouco. Marcos Viana é considerado um dos músicos brasileiros com o maior número de CDs lançados no mercado nacional e internacional. São mais de 1.500 composições. Muitas delas ficaram famosas como trilhas de cinema e televisão, como as do filme Olga e das novelas Pantanal e O Clone. Além de extensa, a obra do mineiro é variada. Tem MPB, música clássica, infantil, new age, rock progressivo. Na juventude, no fim dos anos 70, ele criou o grupo Sagrado Coração da Terra. Também tocou na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que deixou para fazer shows com a turma do Clube da Esquina. Empreendedor, ele lançou a gravadora Sonhos e Sons. Também criou a Transfônica Orquestra, que mistura tudo que é tipo de instrumento. E hoje está interessado nas melodias que curam e alimentam a alma. Que música é comida, é nutrição. E é cura. Eu fico muito feliz de ser um cozinheiro para essa turma que está com fome desse tipo de comida. Olha, então dá para sentir essa energia, né? Fica o convite, 9h15 da noite. Nós vamos encerrar aqui com mais algumas manchetes do noticiário da Agência Brasil. O prazo para o saque do abono salarial de 2016 começa no dia 26 de julho. Ministros do G20 alertam para riscos de tensões comerciais e políticas. Guerra comercial poderá provocar perdas mundiais de até 430 bilhões de dólares. E Polícia Federal indicia 12 pessoas por fraudes em obras do Rodoanel. A gente encerra por aqui e te espera amanhã com outras notícias nos Corredores do Poder. Até lá!